João, prazer receber você aqui. Obrigado pela aceitação do convite. Meu amigo, eu que agradeço a oportunidade de, mais uma vez, estar conversando com um amigo, e, em especial, fazendo parte desse programa, que já é sucesso a nível de Piauí, tentar levar para os piauienses um pouco da história de minha cidade, da nossa cidade Cocal, conhecida carinhosamente como Cocal da Estação. Bom, João, você falou Cocal da Estação, e eu queria aproveitar a oportunidade para a gente esclarecer o nosso internauta sobre a origem da cidade. Então, quem não conhece o Cocal da Estação, o nome já diz estação, estação de trem. Inclusive, tem uma estação em Cocal, que hoje é uma espécie de museu, é um museu lá de Cocal, e foi exatamente a partir deste ponto que nasceu a cidade. Sim, Douglas. Cocal talvez seja a única cidade do Piauí que teve o início a partir da construção de uma estação ferroviária. Inclusive, eu tenho a sorte de conversar contigo. Ontem mesmo estivemos reunidos, já discutindo a possibilidade de fazermos uma grande festa em 2023, porque a nossa estação completará um século de história. São 100 anos. E Cocal vai surgir exatamente a partir da construção dessa estação, e 25 anos depois vai surgir Cocal. Então, Cocal completará 75 anos e nossa estação 100 anos. Agora, a estação ela teve um papel importante na economia, né, João? Foi a partir da economia, do comércio que se formou em torno da estação, que começou o acúmulo populacional e daí o surgimento da cidade. A região, Douglas, pertencia parte a Parnaíba e parte à cidade de Piracuruca. Com a construção da linha férrea, passando exatamente na região onde hoje é a cidade, era uma área de passagem de comboeiros vindo do Ceará. Comboeiros estes que traziam inúmeros produtos da hortigranjeiros, todo tipo de fruta, verdura, bebidas, e a estação serviu exatamente como suporte para a distribuição desses produtos. Então, a partir de 23, a estação passou a ser um ponto de parada obrigatória desses comboeiros. Esses comboeiros levavam seus produtos para várias cidades, desde Luiz Correia até Teresina, é bom que se diga isso, né? E fez com que surgisse um comércio em torno da estação. Comércio este que se tornou tão importante que em pouco menos de uma década a região tornou-se uma vila de Parnaíba e em 48 conseguiu a emancipação, tornando-se cidade independente da região com o nome de Cocal, mas apelidado sempre de Cocal da Estação. Bom, quem não conhece Cocal, ou quem conhece sabe, e eu até conversava isso com o João, a gente, de uma certa forma, traçou um certo roteiro religioso em Cocal da Estação, desde a entrada da cidade até a igreja principal, passando pelo monumento do João Cartomante, a igreja de Frecheira, o Olho d'Água também, que tem propriedades medicinais, enfim, nós vamos explicar tudo para o internauta entender, e vamos começar ali pela entrada, João. Ali, bem na entrada, naquelas pedras, é a imagem da padroeira. Sim, foi construído, né, foi confeccionada a grande imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é já de praxe as cidades terem a sua padroeira dentro da religiosidade, principalmente da Igreja Católica. E Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é o símbolo, é a chamada Santa Padroeira da cidade desde 1953, quando o bispo Conduru Pacheco autorizou a construção da paróquia de Cocal. E a imagem é uma imagem eu não sei bem a altura dela, mas acredito que seja de 10 a 15 metros. Ela está sobre um alto, né? Sobre um alto, na entrada da cidade, e ela serve tanto para o turista, para aquele que vai adentrando a cidade, como forma de recebê-los, como também da despedida quando as pessoas saem do município de Cocal. Agora, mais à frente, quando você vai chegando em Cocal, mais à frente, ali na praça, no complexo da praça principal, você tem a igreja,
que tem o mesmo nome, agora com uma particularidade. Ela tem uma espécie de gruta, e quando você fica em frente à igreja, essa gruta fica do lado esquerdo, se eu não estiver enganado. Fica do lado esquerdo. E aí, essa gruta tem uma história interessante, inclusive relacionada com a política. Sim, isso no início da formação do município, havia um prefeito que teve uma discordância com o padre, né? Questão política, questão essa que muitas vezes os dois não podiam se encontrar. Alguns falam até que o padre da época, que era José Carvalho, usava sempre uma batina preta, do lado esquerdo levava sempre a Bíblia, e do lado direito o seu 38 para as questões que a fé não resolvesse. E o prefeito era o Joaquim Vieira de Brito, era um dos grandes prefeitos da cidade, mas os dois havia uma discordância, né, na questão religiosa e política. E, portanto, Joaquim Vieira, não tendo autorização para usar o espaço da igreja para a forma de pagamento de uma promessa, ele resolveu construir aquela uma pequena caverna, né, como se fosse uma caverna de pedra, feita toda estruturada de pedra, e depositou no seu interior as duas imagens de sua devoção. E a partir daí, nós temos o altar da igreja, que é o altar central do interior da igreja, e nós temos esta gruta, né? Esta gruta onde os cocalenses fazem suas preces, e é independente da igreja, que fica do lado esquerdo, sim. Você lembrou bem. Agora, João, o que me chama a atenção é o seguinte: tem cocalenses que vão à igreja e que vão rezar, pedir para que suas preces sejam atendidas pela padroeira do município. Agora, tem aqueles que também têm como santa de devoção, ou santas de devoção, as que ficam na gruta, né? Douglas, a gruta passou atualmente a fazer parte do complexo religioso de Cocal. Não há mais essa divisão, até porque essa disputa do período é da década de 60, 50, 60, né? E 2020... Nessa época tinha disputa, né? Sim, inclusive havia comentários de que o padre da época tinha uma certa relação amorosa, e isso criou também os ciúmes, né, de uma senhora da cidade, juntamente com o prefeito. Havia essa coisa da disputa política e também a parte em que compete o lado religioso, o lado também dessa liberdade sexual dos homens da época. Então, era um empecilho. A igreja interferia, muitas vezes, na vida dos homens públicos e gerava esses problemas sociais da época, gerando, inclusive, com a construção de uma gruta independente, na época, do complexo da Igreja Católica de Cocal. Muito interessante. Então, de acordo com a história, padre e prefeito disputavam o amor da mesma mulher. Havia comentários de que o padre, na época a igreja não tinha um controle total sobre essas pessoas, e o padre tinha uma certa liberdade, né, de viver a sua vida independente, mesmo seguindo o lado religioso. E isso gerou um problema, porque havia esses comentários de que o padre protegia uma mulher que também tinha uma relação mais próxima com o prefeito da época. Isso vai gerar um problema social entre os dois, a ponto dos mesmos não poderem se encontrar. Partiam logo para a briga. E aí, mas hoje, então, as duas imagens fazem parte, como você disse, do complexo da igreja. Então, as pessoas hoje vão, rezam nas duas imagens, assistem à missa. Quer dizer, hoje tudo é feito em conjunto, né? Sim, inclusive, quando você vai à Igreja Católica de Cocal, a grande porta fica muito próxima à gruta. E já é tradição as pessoas se dirigirem à pequena gruta, fazem ali suas primeiras orações e depois adentram a igreja para continuar com o seu ritual religioso. Agora, João, ainda nessa trilha religiosa de Cocal, tem uma história que é uma história que você, inclusive, conta em um livro que você escreveu, que é a história do João Cartomante.
Tem, inclusive, um monumento do João Cartomante, onde as pessoas depositam ex-votos, fazem promessas. E eu queria aproveitar a oportunidade para você contar a história do João Cartomante, quer dizer, todo o martírio do João Cartomante, uma via dolorosa mesmo, ser acusado de um crime que não cometeu, depois ser assassinado e hoje ser motivo de devoção por boa parte dos cocalenses. Sim, Douglas, esse fato ele acontece na década também de 50. Foi um período complicado para Cocal, porque primeiro veio a questão da emancipação de Parnaíba. Parnaíba não aceitava que a sua vila mais rica conseguisse essa emancipação. Isso vai gerar vários problemas, né? Havia pessoas de poder aquisitivo muito grande e, devido à falta da justiça se atuante, estes homens exerciam o seu poder de acordo com seus interesses. É tanto que o primeiro prefeito de Cocal, que foi João Justino de Brito, ele vai ser assassinado pela própria polícia da época por divergir politicamente. Quando a polícia era de um partido do Estado, e ele defendia um outro partido, que era o antigo UDN. Então, exatamente no dia do aniversário de Getúlio Vargas, enquanto se comemorava o aniversário de Getúlio Vargas, vai haver essa disputa, essa luta corporal do prefeito com os policiais, vai haver trocas de tiros. Durante várias horas, o centro de Cocal se tornará uma praça de guerra. Inclusive, o prefeito, tendo o apoio de seus correligionários, nesse momento, um menino de 15 anos é assassinado, e depois, esse prefeito, João Justino de Brito, também será alvejado pelas costas por policiais, sendo aí, perdendo a sua vida, né, indo a óbito nesse conflito. E João Cartomante vai acontecer logo depois. Ele é um caixeiro viajante, ele se desloca de Piracuruca, que é uma cidade vizinha a Parnaíba, e ao chegar em Cocal, ele é surpreendido pela presença da polícia, né, quando procurava uma mulher de nome Maria Fininha, e segundo os próprios policiais, havia uma ordem de prisão para esta Maria Fininha, que tinha feito roubo, né, tinha feito um roubo na cidade de Piracuruca, na casa de um rico cidadão daquela cidade, de nome Olegário Machado de Brito, e chegando em Cocal, a ordem foi dada de prisão. E essa Maria Fininha, ela, antes da polícia adentrar o espaço do trem, ela depositou uma joia em um dos bolsos de João Cartomante. E na hora da prisão, ela disse ser inocente e que o principal culpado era o seu amante, João Cartomante. Mas, até o momento, os policiais acreditavam que havia algo entre os dois foram detidos e foram levados à delegacia do lugar. A partir daí, Douglas, começa um período complicado da história de Cocal, porque não havia juiz, não havia uma justiça atuante, a polícia era a justiça, e passaram a torturar João Cartomante das formas mais brutais que se conhece. Só para teres uma base, a primeira tortura que foi feita foi surrado, né? Depois, ele era arrastado pelas ruas a cavalo, as ruas ainda na areia, né? Então, ele era amarrava as mãos, e a cavalo ele era arrastado pelas ruas, não aguentando correr atrás de cavalos, ele caía, dava voltas, os policiais davam volta em torno da própria igreja, isso nas madrugadas, e João Cartomante se valia de todos os santos. Depois, resolveram extrair as unhas do mesmo, exigindo que ele confessasse o crime, fizeram ele beber aquele chamado óleo de Risto para minar as forças dele. À noite, ele era dependurado com os pés dos armadores, passava a noite de cabeça para baixo, né? Além de surras constantes. E, por último, João Cartomante, não aguentando mais o sofrimento, ele passou a delirar. Confessou o crime, mesmo não tendo feito, mas ele confessou o crime. Achava ele que naquele momento ele diminuiria as torturas, mas foi pior, porque a polícia agora
queria saber onde estavam escondidas as joias. E ele passou, de forma aleatória, a indicar prováveis lugares onde ele podia ter enterrado as joias. Isso, durante várias noites, ele cavava buracos com mais de 1 metro de profundidade e nada encontrava. Dizia ele não ter noção do lugar exato. E aí, a partir desse momento, os policiais passaram a enterrá-lo, né, vivo, deixando só a cabeça de fora, só a parte, o tronco ficava todo submerso à areia, e deixava de um dia para o outro, muitas vezes sendo picado por insetos, formiga, chegar a urinar sobre sua própria cabeça, e de volta à delegacia, era jogado da cela, muitas vezes queimado com pontas de cigarro. O certo é que seus gritos, durante a madrugada, apavoravam a sociedade cocalense. Chegou a beber, inclusive, a propurina. Chegava, inclusive, a lamber, a expressão lamber do popular, o chão onde tinha um pouco de água misturada com urina e cocô. O sofrimento foi tão grande que alguns representantes da sociedade cocalense resolveram denunciar o caso na cidade de Parnaíba, a delegacia de Parnaíba, e veio uma ordem que o levassem o mais rápido possível a Parnaíba. Então, o delegado, na época de nome Homero, muito chateado pela intromissão de Parnaíba, resolveu levá-lo. Mas, no meio do caminho, ali na região onde conhecido como Baixa da Carnaúba, retiraram o do carro, né, do antigo Jeep, deram mais uma surra e ele não resistiu via óbito. Mesmo assim, o levaram à delegacia de Parnaíba, colocaram sobre uma cadeira, colocaram o cigarro sobre a cabeça, o cigarro, e simplesmente abandonaram o corpo. Quando o delegado de Parnaíba tocou no homem, ele estava morto. A ordem era de entrar em contato com os policiais de Cocal da época, mas infelizmente não houve retorno. E pouco tempo depois, Douglas, a dita senhora Maria Fininha, ela confessa que João Cartomante era inocente e que nada tinha conhecimento daquele crime, daquele roubo. O que vai sensibilizar a sociedade cocalense? É que a partir desse momento, a partir da descoberta da inocência de João Cartomante, a cidade vai entrar em um luto. Os sinos da igreja vai badalar, os sinos da estação vai badalar, e a sociedade cocalense, sensibilizada com o fato, passa a visitar os locais onde ele foi torturado. E aí vem a surpresa. Pessoas começam a ver João Cartomante, começam a se apegar à alma de João Cartomante, e todos os envolvidos no assassinato de João Cartomante passam a morrer de morte misteriosa, ou de fatalidades, ou de doenças graves. O certo é que é visto também como a maldição de João Cartomante. Hoje o local é um cemitério, o cemitério de João, cemitério de São João, e as pessoas têm um local, uma pequena capela, onde depositam peças de madeira, objetos ligados a prováveis milagres que eles acham que foi graças a João Cartomante. Essa é a história do milagreiro João Cartomante. Como você falou, eu montei um romance, há uns 3 anos, e é um dos romances mais lidos hoje no Piauí, o milagreiro João Cartomante. Agora, ele além de caixeiro viajante, João, ele também ele lia as mãos das pessoas, né? Ele era cigano, né? Sim, eu fiz uma pesquisa sobre a vida dele. Ele era da região de Pernambuco, já era conhecido na região, ele exerceu a cartomancia, né? Essa leitura de mãos, usava esse lado místico dos ciganos, e isso muitas vezes incomodava os cidadãos, né, cocalenses, pessoas do poder, que não via com bons olhos a presença de um cigano, de um adivinho, de um cartomante em suas casas. E a prisão ainda contribuiu, né? A prisão ainda contribuiu para que a sociedade, naquele período, principalmente algumas autoridades, desse suporte para o que estava acontecendo, que eram as torturas. Somente depois
da descoberta da inocência, é que é uma reviravolta do caso e a sociedade cocalense passa a condenar o fato pela violência, pelo momento trágico e por essa página vergonhosa da história do passado de uma cidade que estava nascendo, com a morte do prefeito João Justino de Brito e agora com João Cartomante. E esse fato também, Douglas, só interrompendo, esse fato vai gerar um problema em Cocal, porque as outras cidades vão passar a ver Cocal, naquele período, como uma cidade violenta. Inclusive, parnaibanos, via Parnaíba, criava esse slogan. Década de 50? Década de 50, para ser mais exato, 1957. E aí cria-se um slogan que Cocal era cidade violenta, que matava um pela manhã e amarravam o outro para matar à tarde. Esse slogan cruel a Cocal durou mais de 20, 30 anos. Graças a Deus superamos. Hoje é uma cidade pacata, mas traz no bojo de sua história essa mancha dessas duas tragédias, que foi a do prefeito e a do milagreiro. Agora, a história do João Cartomante, o que me chama a atenção, João, é que, de um lado, você tem essas mortes dos policiais que o torturaram, mortes trágicas, misteriosas, que atribui-se a uma espécie de vingança do espírito, digamos, do João Cartomante, mas, de um outro lado, você tem a população que tem uma devoção pelo João Cartomante, tem um monumento, ele é considerado milagreiro, ou seja, a morte dele gera uma espécie de duas figuras, uma que seria a figura vingativa por conta do que sofreu e a outra a figura milagreira, né? Sim, são duas vertentes, né? O lado do desfecho, até porque eu acredito que até a sociedade cocalense, naquele momento, clamava por justiça, e a justiça estava sendo feita da forma mais brutal, ou seja, uma resposta a todos os envolvidos, né? E depois, o lado do fetiche que vai se criar em torno da figura de João Cartomante, transformando-o num tipo de beato da região, hoje aclamado e conhecido, não só em Cocal, mas em várias partes do Piauí. Até mesmo em Teresina, eu conheci historiadores que têm trabalhos de pesquisa e música sobre a figura de João Cartomante. João, a impressão minha, ou como o Cocal era município de Parnaíba, né? Depois veio a emancipação de Cocal, e você falou aí sobre o fato de Parnaíba não aceitar bem essa emancipação de Cocal, porque era a parte mais rica, digamos, fora Parnaíba, Cocal era a parte mais rica. Eu lembrei muito da relação Portugal-Brasil, né? Metrópole e colônia, né? Pacto colonial. Assim, mal comparando, era mais ou menos isso, né? É porque você tem que ver, Douglas, Cocal é um ponto estratégico do comércio, principalmente entre Ceará e Maranhão. Então, Parnaíba ganhava como ainda hoje ganha. Nós somos filhos da Parnaíba, temos uma ligação muito grande com Parnaíba, mas Cocal se tornou independente. Cocal passou a ter seu próprio fundo de participação, criou-se sua própria identidade, e muitos parnaibanos não viam isso com bons olhos, porque havia um desligamento, o cordão umbilical estava quebrado, e Cocal partia aí para crescer. Inclusive, Cocal hoje, apesar de seus 72 anos de emancipação, estamos entre as 18 maiores cidades do Piauí, e acreditamos que no censo possamos estar entre as 16 maiores cidades do Piauí em crescimento. Isso para a gente é uma forma de orgulho. Bom, João, seguindo em frente nesse roteiro, a gente tem um outro ponto, que é um outro ponto que virou um ponto de devoção também, mas também um ponto de interrogação, digamos assim, quando o assunto é história, datação histórica, que é a igreja de Frecheiro. Inclusive, eu tive a oportunidade de ir com você lá, na igreja, e um fato me chamou a atenção, João, que foi o seguinte: durante o percurso que nós fizemos até chegar à igreja, eu me recordo que nós passamos, durante um bom tempo, por mata seca. Uma mata seca, uma espécie de caatinga, assim, muito... e a área da igreja é uma área extremamente verde, uma área
ali, digamos, com muita vida. E isso me chamou muita atenção, o fato de todo o trajeto ser um trajeto passando por áreas muito secas, e ali, ao redor da igreja, é uma área verde, uma área, inclusive, com uma área mais fresca, uma área mais com passagem de vento, enfim. Muito bem. Como essa igreja foi descoberta, João? Douglas, a igreja é um dos grandes enigmas da historiografia do Piauí. Essa igreja sempre nos chamou a atenção pelo total desconhecimento de construção da mesma. Primeiro, o local onde ela está fincada, no meio de uma mata diferenciada do Nordeste. Frecheiras não é uma área especificamente de características nordestinas. É uma área de inúmeros olhos d'água, de bebedouros, de vários afluentes que se encontram formando riachos. A mata nativa é formada por árvores muito semelhantes à floresta amazônica. Você estando em Frecheiras, nos dá a sensação de que estamos numa floresta, na floresta amazônica, mata fechada, copas altíssimas. E a igreja, ela foi construída exatamente nesta área de Frecheira, desse potencial hídrico fantástico. O que nos chamou a atenção do total desconhecimento da igreja é porque ainda hoje ela continua numa área de mata fechada, há um distanciamento de quase quilômetros onde há as primeiras casas, e não é uma capelinha, é uma igreja com paredes com mais de 1 metro de largura, construída toda com pedra e a cal. Existe em seu interior uma tubulação metálica, que era a energia de ponta da época do século XVIII, provavelmente produzido com energia de carbureto. Existe também no seu interior imagens sacras do barroco maranhense, e todo esse acervo, toda essa estrutura extraordinária, ainda é composta por lápides de restos mortais de pessoas que viveram na década de 1830, 1850, do século XIX. Então, toda essa estrutura nos chamou a atenção como historiadores. E um fato mais importante ainda, em uma das torres tem uma data distribuídas em 6 folhas, em um trevo, que é a data 1616, ou seja, 1616. Por muito tempo, acreditamos que a igreja poderia ter sido construída em 1616 e, por ter um estilo jesuítico, ter sido construída pelos padres jesuítas, já que a cidade de Viçosa fica a menos de 50 quilômetros em linha reta. Em Viçosa, Ceará, foi instalada a missão São Francisco Xavier, que era a missão jesuítica. E esses padres adentravam o Piauí, conhecido como Sertão de Dentro ou Sertão de Rodelas, rumo ao Maranhão. Esta igreja poderia muito bem ter sido construída em 1616 pelos padres jesuítas. Seria um marco histórico fantástico, apesar de quase improvável, porque 1616 é início do século XVII, né? E do século XVII, aí vem para o século XVIII, então não havia ainda uma formação colonial nessa região, apenas a presença de padres jesuítas. Isso trouxe para a gente uma curiosidade muito grande. Mas, recentemente, Douglas, e em primeira mão, vários historiadores, como Vicente Miranda, inclusive mora em Teresina, fez um trabalho de pesquisa e se descobriu documentos da família Ferreira Veras, onde este, talvez ou provavelmente, era o proprietário da região de Frecheiras e solicitou, ou através de um documento, que é um ato litúrgico, descoberto no Maranhão, onde o mesmo solicita a construção de um templo no ano de 1878. Portanto, uma data posterior, como um objeto construído
1878. Nem por isso tira o brilho de que ela é uma das mais antigas do Piauí, perdendo só para Oeiras e para Piracuruca. Mas ainda há um grande enigma. Mesmo com esse documento, esse ato litúrgico, né, essa solicitação feita pelo seu Álvaro Ferreira Veras para a construção da igreja, ainda é um enigma. Porque há documentos em Piracuruca que constam em documentos de casamento feitos no Oratório de Freixeiras 10 anos antes da própria solicitação da construção da igreja. Aí nos cria um grande vácuo. Como se pediram para construir uma igreja em 1781, se há documentos de casamento no Oratório de Freixeiras? Alguns explicam que o oratório não era uma igreja, mas sim uma área específica construída dentro dos casarões, onde era feito os casamentos. Mas aí, mais uma pergunta. E a data? 1616, significa o quê? É uma data perdida? Então, ainda não se tem uma explicação concreta do que significa a data de 1616. E aí fica a pergunta, João, em função dessa documentação que você nos informou em primeira mão, fica a pergunta, quer dizer, por que colocar essa data de 1616 sem que ela tivesse algum significado? Quer dizer, não dá para imaginar colocar essa data sem que haja algum significado. Agora, João, independente da data, se 1616 ou essa nova data que você aponta nesses novos documentos que foram descobertos, sendo uma ou outra, caso isto seja comprovado, muda a história do Piauí? Não mudaria, mas complementaria fatos que não está sendo levado para o campo da pesquisa. Em termos de colonização, por exemplo? Sim, a colonização, hoje que estudamos, basicamente é aquela tradicional, a ideia de Oeiras, da fazenda de gado, mas o Piauí não é tão pequeno. O Piauí, se você observar, em linha de norte a sul, ele é enorme. É quase inadmissível acreditarmos que a colonização de um estado tão grande surgiu apenas da Bahia para o norte. Quando nós temos conhecimento que já havia um comércio no litoral, principalmente hoje onde é São João da Parnaíba, a antiga Parnaíba, a área de amarração, e o próprio Ceará, que é centenário. A história do Ceará tem mais de 400 anos, quase 500 anos, né, de história de colonização, e havia uma ligação muito próxima do Ceará com o Maranhão. Então, a parte entre as duas províncias, ficava o nosso Piauí, ficava a nossa Freixeira, então, com um ponto de referência de ligação dessas duas províncias, que eu acredito que possa também ter contribuído para a colonização, para as primeiras caravanas, para as primeiras entradas de portugueses na região do Piauí. Agora, João, tem um outro ponto importante relacionado à igreja, que é histórica, com um fato também histórico, que é a balaiada. Balaiada que, tradicionalmente, todos conhecem como um evento ligado, notadamente, ao Maranhão, mas existem documentos que você pesquisou que sugerem que a área de Freixeiras também tenha sido uma espécie de local usado pelos balaios também? Sim, Douglas. Inclusive, eu estou trabalhando desta área da pesquisa e algo que me surpreende pelo montante de documentos que remete a Freixeiras como um dos principais pontos de movimentos balaios do Piauí. Eu falo como professor de história, a gente trabalha a balaiada basicamente no Maranhão. Estudamos a balaiada em Caxias, onde tem o museu, mas os balaios, eles adentraram ao Piauí rumando ao Ceará. A ideia deles era conquistar o território. E nós temos hoje registros
de que em Frecheiras, principalmente na data de 1835 a 1840, instalou-se naquela região centenas de balaios. E esses balaios, eles usavam a igreja como local de encontro, onde eles participavam do cerimonial religioso, rezavam o texto, e em seguida planejava ataques, principalmente às cidades cearenses, como é o caso de Chaval, que foi atacada por balaios. Eles planejavam atacar a cidade de Viçosa, planejavam de Frecheiras atacar Parnaíba e Piracuruca. E foi preciso que o governo federal da época, né, organizasse comandos militares para atacar Frecheiras. Temos documentos, inclusive, que saiu de Sobral, no Ceará, a mais de 90 quilômetros, quase 1.000 homens rumando para Frecheiras. Saiu também comandos de homens de São João da Parnaíba e outros de Piracuruca, e fecharam o cerco em torno dos Ferreiras Veras, que era a família poderosa que vivia na época, e que deram esse apoio aos balaios, esse movimento revolucionário do período regencial. E esse conflito está registrado hoje no Instituto Histórico e Geográfico do Ceará, documentos que mostram claramente, inclusive citando localidades como Boí, Angico Branco, onde houve confrontos diretos entre balaios e as forças federais. João, a igreja hoje, ela é de responsabilidade da prefeitura, de Cocal? Como é que ela é mantida hoje? A igreja hoje ainda está sobre a proteção de Deus. A prefeitura, através da Secretaria de Cultura, ela dá um suporte anual de limpeza, pintura, cuidado com os cupins, a área de limpeza do entorno. A gente faz isso com frequência. A Igreja Católica, ela trabalha também o lado religioso, né? Existe, inclusive, a comunidade de Frecheira que visita o templo, que faz as limpezas necessárias, e acontecem, sempre no mês de outubro, os festejos relacionados à protetora do lugar, que é Nossa Senhora do Rosário. Mas nem a Igreja Católica e nem a Prefeitura tem nenhum documento e nenhum suporte que dê a condição de tê-la como responsabilidade total, mesmo sabendo que é um órgão da importância que a igreja é responsabilidade hoje, tanto do poder público municipal, como estadual, como federal. Estamos tentando, através de lei do município, tombá-la a nível municipal e depois levá-la para a esfera estadual e federal, para que ela seja reconhecida como uma das maiores joias do patrimônio histórico do Piauí, que é a Igreja de Frecheiras de Cocal. Ora, normalmente, locais como a igreja são pontos que surgem lendas, surgem histórias de aparições, enfim, há alguma história relacionada a lendas ligadas à igreja ou apenas realmente são questões históricas e esse aspecto que você tocou da ligação com a balaiada? Existem as lendas na região, inclusive eu andei até com um detector de metal na região, como historiador, procurando as botijas, né? Que as botijas, segundo os mais velhos, era o local onde famílias poderosas escondiam suas joias e dinheiro, mas eu não tive muito sucesso. Encontrei algumas moedas, inclusive bem antigas, né? Eu, inclusive, encontrei moedas de 1815, bem mais antigas do que o próprio Dom Pedro I, então isso para a gente mostra que naquela região já havia um movimento muito forte de pessoas que visitavam ou que moravam em Frecheiras. Bom, Douglas, uma das lendas é de que os inúmeros olhos d'água que existem naquela região, um deles é conhecido como sumidouro. É uma grande panela d'água onde a água borbulha, ela está sempre em movimento. Milhares de bolhas de ar saem do centro, né, do lago, e estouram na sua superfície, né?
e acredita que não há um fundo próprio. E há uma lenda de que uma vez uma carroça com 2 escravos tentando fugir da fazenda caiu nesse sumidouro e desapareceu, né? A junta de bois, a carroça e dois escravos. Então, essa é uma das lendas. A outra é que quando os portugueses chegaram em Frecheiras, lembrando que a região é conhecida também como Frecheira dos Portugueses, né, ou dos Portugal, como era chamado na época, havia tribos indígenas, e esses índios eles foram expulsos à força, né, daí o nome Frecheira, vem de frecha ou flecha, e foram expulsos. E uma das índias, ao se retirar, ela se aproximou do olho d'água e deu uma cusparada, né? Deu uma cuspida no olho d'água e fez uma citação. Ela amaldiçoou a região com uma frase: Frecheira, terra que tudo dá, mas paz nunca terá. E aí, a partir desse momento, o olho d'água começou a borbulhar devido à maldição da cigana, né? Então, são algumas lendas que existem na região de Frecheiras. João, outro ponto também que eu queria tocar com você é sobre esse, não sei se esse é o olho d'água, mas tem esse olho d'água com propriedades medicinais, que muita gente vai ao olho d'água, acredita, as pessoas acreditam que o olho d'água cura doenças de pele, é um local, você me adiantava, inclusive fica em uma propriedade privada, mas é um local bastante visitado, né? Sim, esse é um outro olho d'água, é bem próximo destes, porque, como eu falei, Frecheira, existem inúmeros olhos d'água. Este especial é chamado de olho d'água da saúde. Os antigos moradores acreditavam que ao se banhar, né, ao se banharem nas águas termais, que são águas de uma temperatura bem morna, né, até acreditamos que essas águas termais possam ter, de alguma forma, contato com a área vulcânica, porque ela é bem aquecida, né? É algo impressionante. E ela, também no seu interior, ela tem uma explosão de milhões de bolhas de ar saindo do seu interior quando você passa os pés sobre o cascalho, já que o interior desse lençol freático é formado por britas, né? Por um tipo de cascalho. E acredita-se que a água é medicinal. Alguém que conhece da área especificamente me explicou que a área medicinal é devido à concentração, provavelmente, de um iodo, que contribui, né, com a cicatrização de ferimentos. Mas não houve nenhum estudo dessa área. O certo é que pessoas que têm problema de pele acreditam piamente que o olho d'água é milagroso. E por isso o nome é olho d'água da saúde. Lembrando, viu, Douglas, que a água ela é água mineral, é uma água de uma qualidade extraordinária. Você consegue, inclusive, fora d'água, ver a mais de 2 metros as unhas de uma outra pessoa que estivesse banhando, porque a limpeza, a claridade, a transparência da água é algo impressionante, somente você visitando para ver a beleza do lugar. E como é que funciona, João? Já que é uma área privada, como é que funciona a visitação? Como é que é organizada? O sítio em si, ele é de propriedade do senhor Irã Pereira, um dos grandes defensores da região. Eu até acredito que se não fosse o senhor Irã Pereira, talvez não existisse mais a mata. E é isso que faz com que todo o potencial hídrico esteja mantido com segurança. Há o caseiro, e as pessoas que querem conhecer o local procuram o caseiro e solicitam, né, a participação, né, a visitação, né, ao local, e ele concede com orientação de que não mexa nas plantas, que não façam queimadas, até porque existe uma mata natural, árvores centenárias, e é preferível que continue da mesma forma, até para não trazer problema no futuro com a região e com os olhos d'água, né? Então, a gente fez aqui mais ou menos um roteiro religioso, uma espécie de roteiro religioso, contando com a história da fonte também, o Olho d'Água, mas Cocal também
tem um potencial turístico fantástico. Muitos pontos turísticos que podem ser visitados, conhecidos. E eu vou começar com um deles, João, que assim, ver para crer, não é? Que é o Mirante de Cocal, viu, Irã? O Mirante ele é tão alto em Cocal, tão alto, que lá do topo do Mirante você consegue ver as dunas de Parnaíba. Sim. O mirante, chamado Mirante da Espia, é um dos lugares mais bonitos que nós temos no município de Cocal. Fica a 25 quilômetros da sede. E ele é um platô, é uma ponta de pedra da Serra da Ibiapaba, que adentra o Piauí. E de lá, nós temos uma visão panorâmica do sertão, de toda a região ali de Luiz Correia. Inclusive, em dias claros, a gente consegue observar as dunas de Luiz Correia. Então, é um lugar extraordinário, a Pedra da Espia, um dos principais pontos de visitação hoje do turismo de Cocal. Pois é, você me dizia que hoje já é um ponto de muita visitação. Agora, pelas imagens, João, é um ponto, por exemplo, que carece de segurança, né? Porque é um ponto alto, é um ponto que não tem ainda assim uma estrutura que garanta a segurança, precisa ser acompanhado de um guia, de alguém que conheça a área. Já existe algum projeto para a criação de infraestrutura que possa dar não só mais facilidade de acesso, mas também segurança aos visitantes? Sem dúvida nenhuma, foi o que nós pensamos quando o município foi premiado, né, contemplado com o asfalto que liga Cocal a Barra Grande. Esse asfalto atraiu inúmeros turistas querendo conhecer os potenciais da região. A Pedra da Espia ainda é uma pedra crua, ela não tem uma infraestrutura para receber o turista. Então, o prefeito Nonatinho, já preocupado, juntamente com o ex-prefeito Rubens Vieira, solicitou do governo uma estruturação na região para que não corra risco no futuro que alguém venha cair na desfiladeira e perder sua vida. Então, ainda há uma preocupação muito grande nessa área, mas já há projetos sendo trabalhados, inclusive lá já há aprovação, né, como contemplado com o chamado mini parque, né, que é transformar a região num mini parque municipal. E a partir desse momento, estruturarmos com restaurantes, com áreas de estacionamento, para que o turista não tenha só a visão panorâmica, mas também a estrutura e as condições necessárias de bem-estar. Agora, além desse mirante que o João acabou de falar, Cocal também, João, tem pinturas rupestres, Pedra do Guardião, Pedra do Dinossauro, são pontos também que compõem o roteiro turístico, né? Sim, esse aí é o outro grande fetiche de Cocal, Douglas. Recentemente nós descobrimos uma região que os moradores chamam de Pedra de Torres. Lá existem umas árvores, ou pedras em forma de árvores, que eu não sou arqueólogo, mas acreditamos que, pela semelhança com árvores, nós as chamamos de árvores petrificadas. Se houve ali naquela região uma floresta fóssil, aquelas formações em forma de árvore provavelmente eram antigas árvores do período Mesozoico, ou não sei bem direito, e que lá ainda consta a presença em forma de pedras, bem preservadas, são várias árvores de pedras, né? São troncos com todas as formações, e além do mais, há outras formações, como uma pedra que parece um dinossauro, que a gente chama pedra de dinossauro, tem uma outra que parece um guardião, pela forma como ela se ostenta no meio da floresta, e para nossa surpresa, também encontramos inúmeras pinturas rupestres que acreditamos que é a presença de homens que viveram ou passaram na região, já que acreditamos que entre a Serra da Ibiapaba e o Rio Parnaíba, essa região era um estreito corredor de povos nômades, e provavelmente esses povos deixaram suas marcas com suas pinturas rupestres, registros do cotidiano desses povos. Então, é uma região também de potencial turístico, que está sendo trabalhado e que acreditamos que em breve espaço de tempo estaremos recebendo o turista que gosta desse tipo de arte, desse tipo de atrativo turístico. Aí, nesse caso, seria formado uma espécie de roteiro turístico, onde
o visitante teria, desde o início, passaria desde o início por todos estes pontos, conhecendo detalhadamente, com guias, enfim, e aí vem a questão da estrutura que você falou, de lanchonetes, de restaurantes, pousadas, enfim, a criação dessa infraestrutura para transformar Cocal não só num município de passagem para Parnaíba, para Luiz Correia, mas que pessoas até que tenham viagens para Luiz Correia ou Parnaíba, mas que coloquem Cocal na rota também. Não, eu vou passar 2, 3 dias em Parnaíba, mas eu vou passar um dia em Cocal, 2 dias em Cocal, conhecendo tudo, né? Isso, inclusive preocupado com o avanço do turismo na região e essa forma de visitação, a Prefeitura Municipal de Cocal se solidarizou, né, com a forma abrupta de crescimento e o prefeito Donatinho criou, pela primeira vez no município de Cocal, a Secretaria de Turismo. Então, em 2022, nós tivemos a aprovação da lei e já temos o secretário, que já está em contato com outros órgãos do governo estadual e federal, para que nós consigamos, né, abrir o leque do turismo. E, pela primeira vez, já com a criação da Secretaria de Turismo, nós já conseguimos fazermos a adesão ao mapa do turismo nacional. Cocal já está no mapa do turismo regional. Esse é um ponto importante, porque uma necessidade é a infraestrutura. Com a construção da estrada, João, então já é um passo importantíssimo para a consolidação desse roteiro turístico. Bom, João, outro ponto que eu queria tocar com você, o portal Arquivo 1, nesse espaço, no dossiê, a gente trata de assuntos interessantes, pontos turísticos, lendas, mas também a gente explora a história do município como um todo. E Cocal ficou conhecida nacionalmente pela tragédia da barragem Algodões. A barragem Algodões, que tinha uma importância econômica crucial para Cocal, tinha um papel importante, e que, de repente, se tornou uma lembrança trágica, uma lembrança fúnebre. Eu estive, inclusive, em Cocal, cobrindo a tragédia do rompimento da barragem, e eu queria que você contasse um pouco, João, agora, depois de muito tempo, você como historiador, obviamente, deve ter pesquisado um pouco sobre essa história, os antecedentes, enfim, eu queria que você contasse um pouco do que era antes com a barragem, se já havia, digamos, indícios, circulavam comentários, havia indícios de uma possibilidade de rompimento e Cocal pós-rompimento da barragem de Algodões. Douglas, você tocou num ponto que marcou muito a história de Cocal. Aquele 27 de maio, né, de 2007, né, marcou para sempre a história da comunidade cocalense. O sonho era a construção do açude Algodões. Nós temos o rio Pirangi, nasce em Viçosa e corta o município local, mas ele não é um rio perene. E a construção do açude alavancou de forma substancial o desenvolvimento de Cocal, principalmente na arte da produção de hortigranjeiros, na parte de criação de animais. Então, foi importantíssimo para o município Cocal a construção do nosso açude de Algodões. Mas, devido falhas da construção, começou a surgir fissuras e veio o medo do rompimento daquela parede. Foram feitos vários estudos, engenheiros discutiam sobre a possibilidade de ela romper ou não. O certo é que naquele dia emblemático, 27 de maio, por 4 horas da tarde, é dado o alarme e, para nossa surpresa, a parede rompe, né, com uma onda gigantesca que sai devorando centenas de casas. O primeiro povoado, o povoado Franco, ficava bem próximo ao açude, dezenas de casas e animais elevados
a população é pego de surpresa, né? É pego de surpresa, mas consegue escapar. Só um ponto, João, que eu lembro, com o rompimento, até um cemitério foi atingido, né? Sim, a força da água foi tão violenta, Douglas, que túmulos foram arrancados, né? E a sorte, talvez, da população calcalense, que na época já havia rádio, tinha rádio local, e foi dado alarme para que todas as famílias que viviam à margem do rio que se retirassem. Agora, imagine que por volta de 4 horas da tarde foi dado alarme, e havia ainda comunidades, por volta de 6 horas, 18 horas, né, que não tinham conhecimento, e foram pegos de surpresa, né, com isso trazendo o óbito de várias pessoas, que marcou profundamente a história de Cocal. E nós, que vivíamos na sede da cidade, não foi diferente, porque havia o temor que as águas do açude chegassem até a cidade. Por volta de 19 horas, nós sentimos a emoção da tragédia quando toda a energia da cidade apagou. Ficamos sem comunicação, às escuras. E havia naquele momento já um temor, um terror primeiro, porque os carros começavam a chegar com famílias, muitas mulheres gritando, chorando, mães procurando por seus filhos. Não havia assim, uma noção do tamanho da tragédia. Acreditava-se que poderia ter centenas de mortos. Estávamos sem energia, estávamos sem comunicação. Por volta das 20 horas, a cabeça d'água passou a menos de 2 quilômetros da sede da cidade, inclusive destruindo a escola agrícola, né? E as casas, destruindo todas as estradas, né? Algumas comunidades, como Fecheira de São Pedro, comunidade grande, foi simplesmente avassalada, foi destruída, todas as casas foram levadas, né? Isso trouxe um momento de pânico. A igreja de Cocal lotou de fiéis, rezando o texto, pedindo clemência, né, para aquele momento tão difícil. Somente nos primeiros raios do amanhecer é que se teve uma noção do tamanho da tragédia. Estávamos sem energia, eu fico pensando, imaginando o seguinte, quer dizer, o rompimento da barragem, e aí aquelas pessoas vindo para a cidade, de repente, a população toma conhecimento que houve o rompimento, quem morava na sede, quem mora na sede, como é o seu caso, por exemplo, todos temiam que, pela força, o volume da água, também chegasse à cidade. As informações de um momento como esse são completamente desencontradas, não há nada que se possa ter como fonte oficial, como informação que se possa acreditar. De repente, falta energia na cidade inteira, não há comunicação. Eu imagino que os moradores da zona urbana também começaram a pensar que não, já que aconteceu isso, a água vai chegar aqui também, vai atingir a sede de Cocal. Ou seja, desde o rompimento, mas adentrando a noite, com a falta de energia, eu acho que a partir do ponto da falta de energia é que o pânico foi geral, né, João? Foi um pânico muito grande, Douglas. Aquela noite pode ser chamada a noite de agonia, porque uma cidade pequena como Cocal tem ligações diretas com a zona rural. Todos tinham familiares. E à noite, sem energia, havia um clamor de saber onde estavam seus familiares. Mães sem saber onde estavam seus filhos. Filhos sem saber onde estavam seus pais. E as histórias que chegavam de boca a boca era algo assim apavorante, né? Contava-se, as pessoas que presenciaram as cenas, que via árvores virando com crianças em cima, né? Que fazendas inteiras eram arrastadas com gado, com caprinos, suínos, e não podia nada se fazer. E no meio daqueles animais, muitas pessoas também poderiam estar, né? Como também, de fato, estavam. Muitos morreram, muitos perderam sua vida
devido à falta do conhecimento da tragédia, no momento do rompimento, e ter sido pego de surpresa. Mas também, Douglas, tem episódios interessantes. Teve famílias que escapou sob o teto de suas casas, teve famílias que escaparam sobre a copa de árvores. Então, houve também esse lado da tragédia, mas também do milagre. E pode-se depois ouvir o relato dessas pessoas sobre a forma como se salvaram. Então, foi uma tragédia, mas não tão grande quando foi feito um diagnóstico da situação e estava ali como 9 desaparecidos, enquanto pensavam que eram centenas de pessoas. Houve um certo alívio, mas Cocal saiu da sua tradicional vidinha, e passou a ter momentos de total descontrole. As escolas passaram a se tornar abrigos, né? As salas de aulas passaram a ser quartos de dormida, as igrejas passaram a ser lugares de receber alimentos e roupas, e a cidade não era mais a mesma. Foi um momento de terror, foi um momento de pânico, e um momento que marcou. É tanto que o 27 de maio, hoje, é considerado como uma data de luto, e é feriado municipal. Todo 27 de maio, a cidade fecha e nada funciona. Olha, João, eu lembro que quando eu cheguei a Cocal, a gente tinha uma noção da tragédia, enfim, informações, mas como jornalista eu posso dar aqui o meu depoimento de que há uma situação, quando você recebe informações, liga para alguém, conversa, outra é você chegar no local, ver a situação, entender a dimensão do que aconteceu. Aí é uma outra questão. Eu fiquei simplesmente chocado com o que ocorreu, com o que aconteceu. Eu entrevistei o seu Corsino. Né? Você conhece o seu Corsino? Inclusive, o seu Corsino não é piauiense, né? Ele o seu Corsino é de um outro estado e casou, como me parece, com uma mulher de Cocal, né? Com a cocalense. Enfim, na época ele tinha uma filha com ela, e o depoimento dele marcou muito, porque ele disse que quando soube, pegou, acho que uma moto, uma motocicleta, e tentou atravessar, porque o curso da água é uma área longa, né? uma área grande, assim, bem larga. Então ele tentou atravessar para buscar a mulher com a filha e tal, quando chegou lá, a água atingiu, e ele conseguiu ali se segurar, não sei se uma árvore, parece que uma árvore, um pedaço de madeira, enfim, com a mulher, mas perdeu a filha. E ele disse que se soltasse, ele fatalmente morreria com a mulher. Então ele começou a jogar a mão para o lado, para o outro, para tentar ver se encontrava a filha. E uma dessas vezes, ele jogou a mão e sentiu o cabelo. E quando ele puxou, era a filha estava viva. Esse depoimento para mim foi muito. Eu derramei lágrimas na hora, assim, foi algo muito. Outras pessoas disseram daí que passaram a noite inteira em cima de pedaços de madeira ali, e quando os barcos chegaram no dia seguinte, a pessoa era acordada ali ou chamada, não tinha coragem de descer porque achava que a profundidade era muito grande. E aí a pessoa, não, aqui já passou a água e tal. A pessoa colocava, a água dava no joelho e tal. Então, assim, são histórias, são muitas histórias e muitas situações que marcaram a cidade de Cocal, mas que marcaram também a imprensa, que, como eu, parte da imprensa, fiquei acho que 2, 3, 4 dias cobrindo, fui até o local, conversei com muita gente. Agora, João, o local lá é um local fantasma, né? Tá abandonado, me parece. Que o local do rompimento continua o mesmo lá, né? Está do mesmo jeito, desde que aconteceu a tragédia, né? Douglas, você falou em Dr. Corsino. Dr. Corsino é uma das grandes figuras desse país, né? Professor, PhD, professor da USP de São Paulo, da UNB de Brasília. Ele largou tudo, se aposentou e veio morar em Cocal, casou com uma cocalense e tinha uma pequena fazenda, um lugar mais para descansar, era um hobby.
e a tragédia o colocou à frente da bandeira de luta, o que eu acho que é impressionante, porque a partir da sobrevivência dele como alagado, porque as pessoas passaram a ser chamadas de alagados, ele passou a levantar uma bandeira. Doutor Cossino, aquele homem desconhecido, que muitos chamavam de o velho Cossino, não era nem velho, era o velho Cossino, após a tragédia, ele passou a ser uma bandeira de luta, e ele funda a AVABA, que é a Associação das Vítimas de Algodões, e vai a Brasília, inclusive para o Senado Federal, inclusive ele entra com contato com grandes autoridades do país, no sentido de olhar com outros olhos para a tragédia de Algodões. Então eu vejo o Dr. Cossino hoje como um dos grandes ícones da luta pela reparação da tragédia, pela forma como depois foi montado projetos de melhoria da região onde estavam os moradores alagados. E também, Douglas, o rompimento da barragem não foi só a água. Após o rompimento da barragem, que a água baixou, toda a região norte do Piauí, do município de Cocal, ficou com uma camada de lama de metros. O que isso provocava? Isolamento de comunidades. Então, muita gente, durante semanas, passou a sobreviver, muitas vezes, com o que tinha em casa. E somente com a vinda de helicópteros, olha só, com a vinda de helicópteros, é que pôde levar alimentos e jogar em lugares, em clareiras, onde as pessoas que viviam naquele lugar se alimentavam. Então, foi uma questão muito complicada também durante o pós-rompimento da barragem, que durou aí semanas. Mas lá continua a parede está rompida, continua como aconteceu no dia da tragédia. Sim, existe ainda pré-projetos para a reconstrução da mesma. Alguns temem que possa vir a acontecer novamente o novo rompimento. Então, há estudo, mas já faz tempo, né? Nós estamos aí com mais de 13 anos do rompimento da barragem, e Cocal está perdendo por isso. Nós ainda sonhamos com a reconstrução da igreja, porque ela é importante para o potencial tanto econômico, como turístico, como também social para Cocal. Bom, E ela é um mausoléu, viu, Douglas? Existe lá a parede está rompida, ainda existe uma camada d'água no interior da mesma, né? Mas não do tamanho que era, porque na época era 51 bilhões de metros cúbicos, e hoje ela está só no fosso, né? Que é a parte mais funda da parede. Vamos encerrar essa conversa, mas falando de coisa boa. Cocal também tem... Toda cidade, ela tem, via de regra, ela comemora pelo menos 2 datas. Ela comemora a emancipação política e tem o período dos festejos. Essas 2 datas são comemoradas. O aniversário da cidade e os festejos. E Cocal se destaca não só, João, na região norte, mas se destaca em todo o Piauí por ser um dos municípios que promovem as maiores festas em relação ao aniversário da cidade e festejos do Piauí, né? Sim, nós somos agraciados também por ser uma cidade festeira, né? Festiva, né? Festeira mesmo, como diz o popular. Os várias. Participei de várias. Não entendi. Eu participei de várias festas aí. Ah, sim, lembro, viu, Douglas? Os festejos de Cocal, que é da Padroeira Nossa Senhora Perpétua Socorro, é considerado um dos maiores festejos do Piauí. Né? São 9 noites de novenário, e as 5, 6 últimas noites, nós trazemos para o grande palco, né, para a grande praça de eventos, bandas de renome nacional, né, que faz com que a cidade torne-se um grande palco das cidades circunvizinhas. Inclusive, caravanas de Viçosa, de Tianguá, do Ceará, e das cidades circunvizinhas, chegam a vir a Cocal para prestigiar os grandes eventos, as grandes festas, as grandes bandas. Então, o festejo de Cocal não é só um festejo de Cocal,
é um festejo do Piauí e da região Nordeste como os maiores brilhos da cultura da nossa região. Aliás, depois que começou o período da pandemia, esse ano de 2022, parece que durante 2 anos os festejos não ocorreram, e voltou agora em 2022, né, João? Sim, nós tivemos o período negro da pandemia, né, período de isolamento, e Cocal não foi diferente de outras cidades. Foi um momento trágico, assim, para nós, mais uma vez, em pleno festejo, acostumado com as grandes festas, a cidade está isolada, fechada. No dia 14 de agosto, 15 de agosto, a cidade estava simplesmente uma cidade fantasma. E havia uma comoção, porque era vivenciar, naquele momento, as grandes festas, lembrar das grandes bandas, e naquele momento estávamos tão desesperançosos, acho que essa esperança, em relação à tragédia que foi o Covid. Perdemos muitas vidas, né? Tivemos mais de 40 óbitos em Cocal, e havia um medo, e esse medo fez com que as pessoas fechassem suas portas em pleno festejo. No ano seguinte, 2021, nós tivemos um ensaio, tivemos os festejos mais de forma controlada, as cadeiras ficavam em lugares demarcados, com distanciamento de 2 metros, havia um isolamento em torno da praça, e as festas não tiveram. Em 2022, o departamento de eventos da prefeitura, novamente atendendo ao pedido da população, contratou grandes bandas e voltamos a vivenciar o festejo com brilho, com encantamento. Tivemos novamente mais um período de grandes festas, com um público acima de 10, 15 mil pessoas na praça de eventos da cidade de Cocal. João Passo, meu amigo, muito obrigado pela participação, pela aula. Eu já conhecia muito de Cocal pelo contato que eu tive com o João, mas agora, com 1h15 de entrevista, eu acho que essa entrevista é um documento que a gente cria e deixa para as gerações futuras, para a atual geração também, para quem não conhece, porque normalmente se fala de assuntos pontuais, aqui a gente reuniu os principais e detalhou muitos, nós não, o João detalhou muitos, e eu acho que é importante para criação de memória, produção de memória, para a gente conhecer um pouco mais do Piauí. Eu conversando recentemente com o professor César Fortes, que foi secretário de Planejamento, você conhece, inclusive o professor César Fortes está mais em Parnaíba agora do que em Teresina, está aposentado, economista, e o professor César Fortes dizia, todo mundo conhece Orlando, todo mundo conhece Nova York, conhece Dubai, mas ninguém conhece Oeiras, Cocal, ninguém conhece Castelo, ninguém conhece São Raimundo Nonato, não é? Ninguém conhece Valença. Então, o Piauí é belíssimo e a nossa proposta é justamente, em cada cidade, conversar com pessoas como o João, que conhecem a história, que podem nos contar essa história, e a partir dessa, usando aqui uma expressão bem caipira, a partir dessa contação de histórias, a gente levar essas informações para o Piauí e as pessoas passarem a ter interesse em conhecer mais. João, um grande abraço, muito obrigado, e eu tenho certeza que em breve a gente se encontra aí em Cocal. Meu amigo, eu que agradeço a oportunidade, eu queria até lhe mostrar, eu queria lhe presentear com esse livro, né? Eu vou receber em mãos. Esse é o livro Cocal, viu? E nós temos aí a nossa estação. A estação hoje de Cocal é um museu. Eu deixei disponível, né? O meu material de pesquisa. E a estação de Cocal hoje é a Casa de Cultura. Eu acho que é o primeiro ponto de visitação de quem vem a Cocal, visitar o nosso museu e conhecer a história de nossa cidade. Então, para mim, foi um enorme prazer, uma enorme satisfação rever o amigo e convidá-lo. Cocal é sua terra, Cocal é uma cidade de povo amigo, de povo... Você conhece bem Cocal e sabe disso, sabe falar melhor do que eu. E eu que agradeço a oportunidade de estar no seu programa
pela repercussão, pela capacidade extraordinária que você tem como repórter. Foi um dos primeiros jornalistas do Piauí a estar em Cocal fazendo a cobertura desse potencial que nós temos, num período que Cocal ainda não era nem conhecido. E hoje que abrimos o leque para o turismo, eu fico regozijado em estar mais uma vez contigo, tendo a contribuição do seu programa para levar o nome de nossa Cocal a nível de nosso estado. Meu muito obrigado. Eu que agradeço. E aí, na minha volta a Cocal, é interessante, né? Foi, como você falou, foi uma época que não havia muita divulgação, e agora voltar com toda essa estrutura já montada, de uma certa forma, a gente, por ter divulgado em todo o estado do Piauí, não deixa de ter uma contribuição pequena, mas tem de ter dado um incentivo, que a divulgação é importante, mostrar é importante, e pode ter certeza. Eu conheço, João, fazendo assim uma contabilidade rápida, 157, 160 municípios do Piauí. Pode ter certeza que Cocal mora no meu coração, e em breve, até a convite do nosso amigo Donatinho, mas eu disse a ele que depois da eleição a gente é mais tranquilo, está tudo mais calmo, aí a gente vou tirar uns dias de folga, vou passar uns 3, 4 dias em Cocal para a gente conversar, bater muito papo e ouvir, só para curiosidade, no seu Facebook tem um homem lá tocando a marcha dos marinheiros. É cocalense ele? Tocando? A marcha dos marinheiros. No violão. Não. Na página do seu Facebook tem um homem sentado com violão. Sim. Não, nós temos um trabalho. Bom, nós temos um trabalho da música regional. E ali é o Antônio Ribeiro. Ele é um artista da região. Ele perambula, né, pela cidade circunvizinha, mas tem uma ligação muito grande com os cantadores de Cocal. Inclusive, o nosso prefeito Donatinho, não sei se você sabe, mas ele também é repentista. E a convite do Donatinho, ele dá uma palha de vez em quando. Bom, vou marcar, quando eu for aí, vou marcar um dia. O que eu acho tão interessante, viu, João, ter esse tipo de conversa que eu estou tendo com você, fazer uma roda, ter alguém no violão, bater papo, conversar, deixar a noite passar, trocar. É muito bom, e Cocal é uma cidade que realmente me cativou muito. Meu amigo, um grande abraço. Eu tenho certeza que outros encontros virão. Eu que agradeço, meu amigo. Outro abraço. E a todos que estão ligados no seu programa, venham conhecer Cocal. Um abraço. Obrigado, João.